Recentemente eu publiquei um vídeo falando rapidamente sobre os 5 Cs da comunicação e eu queria falar mais detidamente com a minha comunidade a respeito de cada um dos 5 Cs. E para começar, vou recapitular: 5 Cs da comunicação é uma ferramenta que é usada por pessoas que trabalham com discurso escrito ou oral para, enfim, verificar se está indo tudo bem, se a comunicação está sendo efetiva, se você está sendo assertivo, enfim, se está tudo correto. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito do primeiro C, que é o C de correção. Lembrando que os outros são clareza, coerência, concisão e coesão, ok? Então, recapitulando: correção, clareza, coerência, concisão e coesão. São os 5 Cs da comunicação e hoje a gente vai falar sobre o primeiro deles, que é a correção. A correção tem a ver com o seu texto estar de acordo com a norma gramatical brasileira. E o que é essa chamada NGB? A NGB é um conjunto de orientações que ditam como é a escrita correta da língua portuguesa. E não só a escrita, como a gramática correta da língua portuguesa. Ou seja, como você vai escrever as palavras de maneira correta e como você vai articular as orações para escrever textos de maneira correta. O advento da internet e das redes sociais colocou em evidência o nosso conhecimento de língua portuguesa. As pessoas passaram a se expor muito de forma escrita, né? Por causa do Facebook, por causa do Twitter. E passaram, inclusive, a existir alguns memes caçoando dos erros mais comuns. Porém, enfim, qualquer um está sujeito a cometer um erro, né? Não é à toa que existe um conjunto de normas consolidadas num livro que são para consulta, né? Porque afinal de contas ninguém vai lembrar de todas as regras de cabeça. Até pode existir um professor ou outro que consiga isso, mas enfim, não é tão comum quanto se pensa. Na faculdade eu tive uma professora que fez um desafio com a turma, né? O nome da matéria era Processos de Produção e Compreensão da Linguagem, e ela pediu a gente que observasse e anotasse erros comuns cometidos por pessoas que teoricamente não deveriam cometê-los, como professores, artistas, jornalistas, apresentadores de telejornais e tal. E vocês não têm ideia da quantidade de erros que os próprios professores cometiam, né? Enfim, então tá todo mundo sujeito, porém é importante, principalmente na nossa profissão de secretariado, observar o uso correto da língua portuguesa. Alguns erros mais comuns viraram memes, como eu comecei a dizer. Enfim, ansioso com C, a forma correta é com S. Com certeza junto, a forma correta é separado. O mais, conjunção adversativa, escrito com I, quando na verdade o mais é uma conjunção aditiva, quando escrito com I. Mais, de somar, aqui no azul que fica visível. E o mais, conjunção adversativa, que é uma ideia contrária, é uma adversidade, ele é sem o i. Enfim, todos esses detalhezinhos compõem esse conjunto de regras e é preciso que a gente observe. É claro que alguns erros não vão comprometer a compreensão da mensagem. Como, por exemplo, você dizer, eu sou muito ansioso, e você escreve isso com C. Quem vai te ler vai entender que houve um erro, mas vai compreender a mensagem que você queria transmitir. Ao passo que quando você está escrevendo num contexto mais formal, o compromisso da correção pode ser mais grave. E um exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, está na expressão ir de encontro e ir ao encontro. Quando você erra essa preposiçãozinha, você pode estar dizendo exatamente o contrário do que você queria expressar. Porque ir ao encontro significa confluir, né? É como se as ideias, se você diz, minhas ideias vão ao encontro das ideias dele, as ideias de vocês, elas se encontram e seguem pelo mesmo caminho, elas confluem. Ao passo que se você diz, minhas ideias vão de encontro às ideias dele, essas ideias, elas colidem, elas são ideias contrárias. Percebem que um mínimo erro
de uma preposição, que seria um erro gramatical, compromete o sentido do que você quer dizer ao ponto de dizer exatamente o oposto. Então, fiquem ligados na observância da norma gramatical brasileira, procurem escrever corretamente. Hoje em dia, com o Google, é fácil vocês consultarem quaisquer dúvidas que vocês tenham e evitar cometer erros aí, principalmente quando eles ficam registrados num vídeo ou num texto escrito no seu Facebook ou num e-mail que você passe ou num documento de trabalho, ok? Fiquem ligados aqui, o próximo vídeo falará sobre clareza. Um beijo!